Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu me chamo Flávio e estou aqui com mais um vídeo sobre o WhatsBash. No vídeo de hoje vamos ver os comandos adicionais. Os comandos adicionais nada mais é do que os comandos que nós temos no menu superior aqui do Excel. Então, observe que quando a gente clica aqui em Integers, em Options, em Advanced, nós temos diversas opções. E quando eu clico aqui, por exemplo, dentro de Options in General, abre um menu com outras diversas opções. Então aqui no manual nós temos essa parte que justamente explica o que é cada opção que nós temos. Então se eu venho aqui, observe que a gente tem aqui as opções, ó. Então eu cliquei em Options General. Já tem um link fácil aqui para você acessar se você tiver dúvida. Então quando você clica, ó, aparece exatamente o que apareceu lá antes. E aqui tem uma explicação muito boa do que está falando aqui. Bom, a gente já viu praticamente tudo isso daqui quando nós fizemos o manual do Lingo. Lá eu discuti opção por opção. Por isso, nós não vamos revisar tudo aqui dentro do WhatsBash. Por quê? Porque são praticamente as mesmas opções. Se você está começando agora, não se preocupe. Você tem que saber uma coisa. O que você precisa saber? Se você tiver modelos não lineares, é interessante que você marque a opção do Global Solver aqui no WhatsBash. Eu já tenho um vídeo que eu vou botar ele aqui para mostrar em algum canto aqui da tela. Clica lá se você não sabe o que é o Global Solver, que lá eu explico exatamente o que ele é e quando que você precisa utilizar. Você precisa utilizar quando tem modelos não lineares. É muito simples. Você tem que fazer o seguinte: você vai vir aqui em Options, depois Global Solver e marcar essa opção aqui do Global Solver. Observe que essa informação fica salvo nessa planilha daqui. Se você abrir outra planilha, aí você tem que refazer isso, tá bom? Todas as opções que você fizer aqui no WhatsBash, ela fica salvo somente na planilha que você está editando no momento. Se você for fazer outra planilha, aí você precisa refazer as alterações que você fez anteriormente, se você quiser copiar o que você tinha feito anteriormente. No resto, não se preocupe, porque o que está por padrão provavelmente ele vai te atender. Agora, se você tiver modelos um pouco específicos, você talvez tenha que se preocupar um pouco. Modelos específicos são quais? São quando você tem uma diferença de nível de grandeza nas suas variáveis, nas suas restrições, no seu objetivo. O que é isso? Vamos supor, você está trabalhando com centímetros, por exemplo, um programa que você tem corte, e você faz cortes de centímetros com variáveis de receita que são milhões, bilhões, trilhões. Você está trabalhando com um microscópio que tem zoom, alguma coisa disso, com custo que é alto, valor grande. Você trabalhando um risco muito pequeno, algo que tem a possibilidade de 0,005% e custo. Então, sempre que você tem diferença de nível de grandeza, primeira coisa, você tem que evitar isso. E a segunda, dependendo do modelo que você tem, você talvez tenha que fazer determinados ajustes ou dentro do seu modelo ou nas configurações para você garantir que realmente você está na sua solução ótima. Isso são casos extremamente específicos. Por padrão, modelos mais simples, provavelmente o modelo que você está trabalhando, não deve ter isso, mas fique atento. E aí você tem aqui as opções. Você tem as opções gerais do WhatsBash em geral, as opções quando você tem modelos lineares, quando você tem modelos não lineares, dos modelos do Global Solver, quando você utiliza o Global Solver. Você tem um Press Solver, que às vezes você colocou duas restrições, você colocou que x tem que ser menor do que 3 e depois você botou que x tem que ser menor do que 5. Então, nesse pré-solver, ele vai fazer o seguinte: você botou duas restrições da mesma variável. Então, não importa, eu posso tirar essa restrição de menos 5, porque ele já tem que ser menor ou igual do que 3. Então, isso ele vai fazer aqui no pré-solver. Nós também temos o integer solver, stochastic solver. São os modelos estocásticos, ou seja, quando nós temos previsões, possibilidade. Aqui nós podemos utilizar Monte Carlo, utilizar distribuição uniforme, outros tipos de distribuição também. Nós temos uma lista enorme de distribuições que nós podemos utilizar aqui dentro do WhatsBash. A mesma coisa nós podemos também utilizar dentro do Lingo. E é muito legal isso aqui. Mas é um pouquinho complicado de usar no início, mas não, é outra coisa de todo mundo. E nós temos aqui as opções de reset default, que se por acaso você fizer alguma coisa errada, que você, mudei tanta coisa, esqueci o que eu tinha mudado, quero resetar, não tem problema, você pode vir aqui, resetar as opções, e tem outras opções aqui que você também pode apagar.
E em Advanced, nós temos as opções avançadas do nosso modelo, dual, aumentar algumas células, o suporte de funções, o suporte de texto, converter o nosso modelo, cenário, quando nós temos o modelo estocástico, e os nossos parâmetros. Aqui nos inteiros que eu tinha pulado, nós temos definimos uma variável como inteira ou binária. Nós temos aqui o Special Order Set, isso aqui é muito legal. É o SOS, é específico demais, até para explicar um pouquinho complicado, mas em determinados casos nós temos uma matriz que todos os valores devem ser zero, e se algum valor for diferente de zero, somente os valores que estão ao lado daquela célula podem também ter valores diferentes de zero. Então, nesse caso, por exemplo, nós utilizamos o SOS. Nós temos 3 tipos de SOS, mas isso a gente vai ver. Nós temos um modelo depois para ver isso. Temos o semi-continuous e temos o all different, que é quando nós vamos resolver, por exemplo, o Sudoku. Que dentro do Sudoku, todos os valores ali têm que ser diferentes dentro do quadradinho e também dentro das colunas e das linhas. E aqui no What's Bash é justamente o que ele está explicando nesses menus, não tem segredo. E aqui ele explica num nível de detalhe muito bom. Se por acaso não souber inglês, basta você copiar o que está aqui e colocar no Google Tradutor que você vai entender. E melhor ainda, é acessar o vídeo lá que eu fiz sobre o Manual do Lingo, que lá eu discuto bastante sobre o que nós temos aqui. A maioria das opções que nós temos aqui é para definir justamente como que o solver vai funcionar, aquela função, e, por exemplo, aqui, como que ele vai definir o método de solução. Vai ser pelo primal, pelo dual, pelo BR, ou o próprio solver vai decidir, ou seja, o próprio What's Bash vai decidir. Então, aqui nas opções, a maioria o próprio What's Bash vai definir. Então, nós temos essas opções, nós também temos as opções que definem quantas interações nós temos que fazer, qual é o nosso... Quando nós sabemos que nós chegamos no ótimo global, qual é o ganho mínimo que nós temos que ter para definir que aquele é o ótimo global. Bom, são várias opções assim tão bem específicas, não se preocupe, se você está começando agora, você não tem que se preocupar com isso. A única coisa que eu disse que você tem que se preocupar é o caso dos modelos não lineares para garantir que é o ótimo global, você marca aqui a opção do global sober. Mas temos algumas coisas bem interessantes aqui que nós vamos ver. Não nesse vídeo, mas eu já adianto o que vai ser. Então, vamos ver aqui o seguinte. Nós vamos ver o all different, ou seja, nós vamos fazer um modelo do Sudoku. A gente vai ver esse modelo depois, quando a gente estiver fazendo aqui sempre os modelos, ou seja, os modelos de exemplo. E nós vamos ver mais uma coisa que se chama o K-Bash. Aqui no modelo do K-Bash nós temos o problema da mochila, que na FSpec, que é um modelo bem interessante. Nesse tipo de modelo, você vai, por exemplo, num piquenique e você tem uma mochila. Dentro dessa mochila, você pode carregar itens. Esses itens vão ter pesos e vão ter um benefício para você, ou seja, o que você gosta de levar, o que você vai utilizar. Então, você tem que colocar os itens na sua mochila que maximizem a sua satisfação, só que tem uma restrição de quanto de peso que você pode carregar. Tem alguns modelos que consideram peso, volume, tem alguns que consideram peso, volume, você pode falar também quantidade, são várias classificações, vários tipos de modelos de mochila que você tem. E nesse tipo de modelo, observe que nós temos a solução ótima. Às vezes nós podemos ter mais de uma solução ótima devido às combinações dos itens que nós colocamos na mochila. E às vezes você não necessariamente quer a opção ótima. Porque na opção ótima, ele pode estar te falando para levar itens que às vezes não combinam. Por exemplo, não faz muito sentido você levar os seus 2 tênis preferidos num passeio. Óbvio, você pode colocar isso também como uma restrição, mas se você não coloca uma restrição, às vezes você quer uma opção mais para baixo que não vai ter os seus 2 sapatos, mas também vai ter o mesmo nível de satisfação. Então, assim, esse é um bom exemplo para você entender quando que você utiliza o K-Bash. Que o K-Bash ele mostra as várias opções que você tem e o retorno que cada uma dessas opções vai te proporcionar. Uma coisa importante que nós não comentamos até agora é o seguinte: a Lindo, que é a empresa que desenvolve o Lingo, a API e o What's Bash, ela vende essa solução, né? Então, o What's Bash tem a versão gratuita, que é a que tem aqui, por exemplo, que eu estou utilizando, mas se você quiser trabalhar com problemas maiores, você precisa adquirir a licença. Bom, você tem que pensar... Primeiro eu vou falar aqui qual é a licença que você atualmente tem. Na versão de teste, nessa versão de usar, que a gente pode utilizar, provavelmente isso já vai te atender aqui dentro do What's Best. Porque você tem muitas opções. Você pode ter até 150 restrições, 300 variáveis, 30 variáveis inteiras ou binárias, ou seja, assumindo valores inteiros ou de 0 ou 1, e 30 não lineares, 30 funções não lineares.
Além disso, 5 variáveis globais. Isso daqui é bastante coisa. Então, em muitos modelos, isso daqui já vai ser o suficiente para te entender, mas eventualmente você está trabalhando com os modelos maiores. Se você for estudante, você pode solicitar uma licença de estudante, mas se você for uma empresa, vale a pena adquirir sem sombra de dúvida, porque o benefício que você vai ter com a utilização de um software de otimização vai ser muito, muito, muito maior do que o pequeno, não vou nem chamar de custo, mas sim de investimento que você tem para adquirir a sua licença. Bom, para saber mais sobre preço e tudo mais, saiba que tem vários, você pode comprar, são vários níveis que existem. Então tem um nível gratuito, que é o que a gente utiliza, tem um nível mais básico, até pessoal, que ele aumenta um pouco esse limite, tem um nível, e se eu não me engano, depois tem mais 2 ou 3 níveis, até o último, que é o ilimitado. Então você pode resolver problemas do tamanho que for, mas também, obviamente, o custo dessa licença é um pouco maior, porque são licenças para empresas adquirirem, para usar no local de trabalho. Lembrando que se você for estudante, solicite sua licença gratuitamente. Você tem uma licença de 6 meses, ilimitada, para utilizar enquanto for estudante. Muito bom. Bom, então nesse vídeo a gente viu que, por cima, os comandos adicionais, que nada mais é do que o menu de comandos. No próximo vídeo, a gente vai comentar sobre o VBA utilizando o WhatsBash. A gente também não vai entrar tanto a fundo, mas a gente vai ver as opções que nós temos. Bom, outros vídeos como esse você encontra aqui no canal e no site sudocontrol.com.br. Não se esqueça de deixar suas sugestões para os próximos vídeos aqui nos comentários. Eu te conto em breve, abraços e até mais. Tchau, tchau!